Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula e o tema é Bibliologia. Bom, eu sei que você já ouviu falar acerca da Bíblia. Também sei que você deve saber que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo inteiro. Que ela também é o nosso manual de regra e fé. Mas o que nos dá a garantia de acreditar na Bíblia? Qual é a história dela? O que nos dá a garantia e a confiabilidade de acreditar que ela é a verdadeira palavra de Deus? Você quer saber mais? Então fica até o final desse vídeo. Bom, para a gente poder entender esse contexto, a gente precisa voltar ao início. E aonde que se dá o início à história da humanidade? Em Gênesis. Então vamos lá para Gênesis? Gênesis capítulo 10, versículo 6 nos diz assim: E os filhos de Cã são Cuxi e Misraim e Pute e Canaã. Ou seja, a Bíblia aqui vai nos narrar a história dos descendentes de Noé, mais especificamente de Cã, que era um dos filhos de Noé. E aqui, pós-dilúvio, Cã, ele vai habitar em regiões ali da costa do Mediterrâneo, onde é o atual Líbano. Só que naquela época, quando eles saíram, né, da arca, e eles foram habitar ali, não tinha recurso nenhum, porque eles olham para um lado era mar, olha para o outro montanha, não tem como produzir nada aqui. O que a gente vai fazer? Pensaram eles, né? Eles começaram a olhar para aquelas árvores e começaram a ter uma grande ideia. Vamos produzir barcos, e dali se inicia o comércio marítimo. Eles olham para o mar e começam a perceber caramujos. E eles olhando, eles apertando aqueles caramujos, aquele sangue que solta. Nossa, dá pra gente fazer tinta com isso. E dali surge a púrpura. E a púrpura, por ser conhecida naquela época como uma tinta de grande valor, eles ficaram conhecidos pelos gregos como fenícios. Então, quando se falamos de fenícios, falamos dos povos cananitas, ou cananeus, no caso. E eles começam a descobrir, fazer grandes descobertas e fazer comércio com aquilo que eles podiam produzir. E eles também assim descobrem algo muito interessante para a época que não se tinha, que era a partir de uma planta chamada papiro. Eles começam a produzir papel. Poxa, que ideia incrível, né? E sabendo também que eles eram um dos grandes percussores do alfabeto, eles que deram a origem ao nosso alfabeto e também ao alfabeto fonético, que é o som que sai das letras. Enfim, esse povo, essa civilização, eles começam a produzir esses papiros. E a partir dali, na cidade de Biblos, começa a ser produzido vários papiros e começa uma exportação para a Grécia, para as outras cidades. Porém, o que acontece? A palavra Bíblia, vamos lá, vem original dessa cidade de Biblos. E Biblos vem do termo papiro. E papiro, da folha do papiro, um rolo pequeno, vou fazer aqui para vocês uma ilustração. Um rolo pequeno de papiro chamava-se Biblion. E vários desses rolos pequenos se chamava Bíblia. Bom, sabendo da onde que surge o nome Bíblia, vamos agora para a segunda parte. Bom, falando acerca da estrutura da Bíblia. A Bíblia possui 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Porém, você pode até se perguntar agora, tudo bem, você está me falando da questão histórica, mas o que me faz acreditar na Bíblia? Bom, como eu falei a respeito dessa concordância que há entre os autores, vamos ler um pouquinho para a gente poder entender melhor, porque a própria Bíblia, ela dá testemunho de si. Vamos lá? Romanos, no seu capítulo 1, versículo 2, nos diz assim: pelo qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Que escrituras que eram essas? Profetas? Vamos ver. Em Romanos também, a gente vai ler no capítulo 3, versículo 2, nos diz assim: muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. As palavras de Deus. Aí você pode pensar, tudo bem, mas você está falando acerca de Novo Testamento. Mas Isaías também fala acerca da Bíblia. Vamos ler Isaías
vamos lá, 34, versículo 16, nos diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Livro do Senhor e lede? Buscai no livro do Senhor e lede. O que é o livro do Senhor? Vamos ler Mateus capítulo 21. Aqui já é outro autor. A gente falou sobre Paulo, falou sobre Isaías, mas Mateus capítulo 21, versículo 42, nos diz assim: e disse-lhe Jesus, hein? Nunca leste nas Escrituras? Não vou nem terminar. Ou seja, o próprio Jesus falando acerca das Escrituras. E as Escrituras, na verdade, é a palavra de Deus. Então, você pode falar assim pra mim, mas Laís, não tá falando a Bíblia. Claro que não tá falando da Bíblia, porque a gente aprendeu agora há pouco que Bíblia, na verdade, é um nome dado a pequenos rolos. Ou seja, a palavra de Deus se autodescreve como escrituras sagradas, o livro do Senhor, os oráculos de Deus, santas escrituras, palavra de Deus, mas não como Bíblia. A gente aprendeu agora há pouco a origem da palavra Bíblia, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela se autodescreve como escrituras. Então ela mesma dá testemunha de si. Então a gente pode acreditar. Por quê? Porque há uma conexão entre os autores, porque Isaías fala acerca do livro do Senhor, Paulo fala acerca das Escrituras e o próprio Jesus fala acerca das Escrituras, ou seja, são pessoas distintas que fazem menção de um mesmo livro. Falando um pouquinho sobre a divisão bíblica, a Bíblia ela é dividida em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores no Antigo Testamento. Um detalhe muito importante, um detalhe muito importante. Livro, artigo, a gente identifica pelo gênero. Então, o que acontece? Às vezes a gente vai ler alguém ler na Bíblia e a gente vê a pessoa falar Primeiras Crônicas, 1 Samuel, não. O livro, então é 1 Samuel, 2 Samuel, porque são livros. O artigo a gente usa para cartas. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então, não se esqueça disso. Bom, a nossa Bíblia ela é um pouquinho diferente da Bíblia hebraica. Mas por quê? O conteúdo é diferente? Não. É que, na verdade, eles não têm o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é para os gentios. Eles ainda acreditam que o Messias virá. É claro que os judeus, os não messiânicos, né? Claro. Mas a Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes, que é a Torá, que na verdade, normalmente as pessoas acreditam que a Torá é o único livro, e na verdade não. As escrituras hebraica é o Tanakh, e elas são divididas em 3 partes, que é a Torá, que é a lei ou instrução. Depois nós temos os profetas, que é o Nebiim, e depois os escritos, que é o Keturim. Então a gente tem essa junção essas três partes. E o próprio Jesus em Lucas, vamos ler? Capítulo 24, versículo 44. Vamos ler aqui. Lucas 24, 44. O próprio Jesus dá testemunho acerca das Escrituras. Nos diz assim: e disse-lhes, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, quando ele fala os salmos, ele quer dizer também os escritos. E o próprio Jesus dá testemunho da palavra de Deus
aumenta mais a nossa confiabilidade, porque a gente viu ali um pouquinho atrás que Paulo fala acerca da palavra de Deus, Isaías fala acerca da palavra de Deus, o próprio Jesus também nós lemos fala acerca da palavra de Deus, e aqui ele confirma que não somente ele fala, mas ele confirma que ele veio para cumprir aquilo que Deus estabeleceu como lei. Então, mais um motivo para a gente poder confiar e acreditar naquilo que a Bíblia nos diz. Ok, vamos lá. A Bíblia cristã. A Bíblia cristã, ela é dividida em lei, que é o Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e os profetas menores. Essa é a estrutura do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós temos a divisão que são os evangelhos, que são os biográficos, a gente chama de livros biográficos, por quê? Porque falam da vida e da trajetória de Jesus. Porém, há uma diferença. Aqui nós falamos que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Sinóticos por quê? Porque eles têm a mesma visão, as mesmas perspectivas. Você pode pegar, às vezes, algum texto de Mateus e ser muito similar ao texto que está escrito em Marcos ou Lucas. Porém, João, ele difere um pouco, porque João ele fala acerca da divindade de Jesus, tanto que ele começa falando que Jesus era o verbo de Deus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele começa uma abordagem diferente, mas ainda assim ele é um evangelho biográfico, porque fala acerca da vida de Jesus. Depois nós temos os livros históricos, que na verdade os livros históricos é Atos dos Apóstolos, que conta a trajetória da igreja, o início da igreja, e ali também é todo, a gente começa a entender todo o contexto da obra missionária de Paulo, sobre as cartas que eles escrevem, ali tem toda a narrativa da história e do começo, o início da trajetória, né, da igreja. Ali também é a chave para a gente poder entender as cartas paulinas. Depois também nós temos as epístolas, que são as cartas que Paulo escreve a essas igrejas, que nós sabemos que é Romanos, Coríntios, né? Essas igrejas a qual ele foi visitar, a qual ele prestou toda a assistência. Depois temos as epístolas gerais, que é a epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E por último, o livro profético de Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus Cristo. Bom, aqui eu encerro falando acerca desse assunto. Se você quer saber mais, aguarde as próximas aulas, porque iremos falar sobre os apócrifos, iremos contar sobre a história de como a Bíblia chegou até a gente. O que é Septuaginta? O que é Vulgata? Por que é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia cristã protestante? Quer saber mais? Fica ligadinho aqui no canal. Que Deus te abençoe.